Olá a todos e bem-vindos a Asterisco Ali Explica. Hoje vamos falar de uma película épica, emocional e profundamente comovedora. Legends of the Fall, asterisco. Esta obra maestra nos leva através de várias décadas de amor, guerra, família, sacrifício e destino, em uma história que ha deixado uma huella imborrável no coração de milhões de espectadores ao redor do mundo. Ambientada nos impressionantes paisagens de Montana a princípios do século XX, a película segue a vida da família Ludlow, especialmente ela de 3 irmãos cujas vidas cambiam para sempre devido à guerra, às perdas e às decisões que tomam ao longo dos anos. Com atuações memoráveis, uma fotografia espetacular e uma banda sonora inovidável, essa película logra combinar o drama familiar com uma narrativa épica que mantém o espectador completamente envolvido de princípio a fim. E neste vídeo, vamos explorar a história, os personagens, as actuações e os temas principais que fazem The Legends of the Fall uma das películas mais recordadas dos anos 90. Também analisaremos como cada personagem enfrenta o amor, a tragédia e a búsqueda de seu próprio destino, assim como o impacto emocional que a película deixa, incluso depois de que termina. Se te gustam as histórias intensas, os grandes dramas familiares e as películas que combinam romance, aventura e emoção, esse análise é para ti. Assim que ponte cômodo, suscríbete ao canal se ainda não lo aceito e acompanha-me neste viagem através de uma das histórias mais fascinantes do cine. Eu sou Ali, isto é Asterisco Ali Explica. E agora sim, comecemos. Legends of the Fall, 1994, é um drama épico ambientado nas vastas paisagens de Montana, no início do século XX. A história gira em torno da família Ludlow, composta pelo coronel William Ludlow, um ex-militar desiludido com o governo dos Estados Unidos, e seus 3 filhos, Alfred, Tristan e Samuel. Após abandonar sua carreira militar, William decide viver isolado em um grande rancho, longe da sociedade e das influências políticas que considera corruptas. Cada um dos filhos possui uma personalidade distinta. Alfred é disciplinado, ambicioso e responsável. Tristan é impulsivo, aventureiro e profundamente ligado à natureza. Samuel, o mais novo, é idealista, sensível e cheio de esperança. Apesar das diferenças, os 3 irmãos compartilham uma forte ligação familiar, construída ao longo dos anos na vida selvagem do oeste americano. A rotina da família muda quando Samuel retorna para casa após seus estudos, trazendo consigo sua bela e encantadora noiva, Susannah Finckennan. Sua presença transforma imediatamente a dinâmica entre os irmãos. Susannah é inteligente, carismática e cheia de vida, conquistando rapidamente o carinho de todos. No entanto, ela sente uma conexão especial com Tristan, cuja personalidade livre e intensa exerce sobre ela uma atração que ambos tentam ignorar. Samuel, alheio a esses sentimentos, planeja um futuro feliz ao lado de Susannah. O coronel Ludlow observa as tensões silenciosas que começam a surgir, mas prefere não interferir, acreditando que seus filhos devem encontrar seus próprios caminhos. Quando a Primeira Guerra Mundial estoura na Europa, Samuel decide se alistar no exército canadense para lutar no conflito, motivado por seus ideais de justiça e honra. Embora o pai seja fortemente contrário à guerra, devido às suas experiências traumáticas no passado, não consegue convencer o filho a desistir. Alfred e Tristan também resolvem acompanhá-lo, principalmente para protegê-lo dos horrores do campo de batalha. Os 3 irmãos partem juntos para a guerra, deixando para trás a fazenda e Susannah, que aguarda ansiosamente seu retorno. O conflito, porém, transforma completamente suas vidas. Nas trincheiras da Europa, a brutalidade da guerra se revela muito mais terrível do que qualquer um deles imaginava. Samuel, cheio de sonhos e convicções, não está preparado para a violência que encontra. Durante uma batalha devastadora, ele é morto diante dos irmãos. Tristan testemunha a tragédia e fica profundamente traumatizado pela incapacidade de salvá-lo.
Consumido pela dor e pela culpa, ele realiza um ritual simbólico inspirado nos ensinamentos indígenas que recebeu durante a infância, tentando honrar a memória do irmão. A morte de Samuel marca um ponto de ruptura irreversível para toda a família. Ao retornarem para Montana, Alfred e Tristan encontram um ambiente carregado de tristeza. Susannah fica devastada ao saber da morte de Samuel, e sua dor é agravada pela proximidade crescente com Tristan. Compartilhando o luto e o sofrimento, os dois acabam se apaixonando. O relacionamento surge de forma intensa e inevitável, mas também é cercado por sentimentos de culpa. Susannah luta para aceitar seus sentimentos por Tristan, enquanto ele tenta equilibrar o amor que sente por ela com a lealdade à memória do irmão falecido. Apesar das dificuldades, os dois vivem momentos de felicidade e parecem destinados a construir uma vida juntos. Entretanto, Tristan continua assombrado pelos fantasmas da guerra. Sua natureza inquieta e selvagem o impede de permanecer estável por muito tempo. Convencido de que sua presença apenas causará mais sofrimento às pessoas que ama, ele decide abandonar o rancho e partir em uma longa jornada pelo mundo. Sua partida deixa Susannah profundamente abalada. Ela espera durante meses por notícias, acreditando que ele retornará. As cartas que recebe inicialmente alimentam suas esperanças, mas com o passar do tempo, tornam-se cada vez mais raras até cessarem completamente. Enquanto Tristan viaja por diferentes lugares, enfrentando aventuras e perigos, Susannah permanece em Montana, lutando contra a solidão. Alfred, que há muito tempo nutre sentimentos por ela, aproxima-se gradualmente. Diferentemente de Tristan, Alfred oferece estabilidade, segurança e compromisso. Embora ainda ame Tristan, Susannah sente-se abandonada e começa a acreditar que ele jamais voltará. Com o passar dos anos, aceita o pedido de casamento de Alfred, buscando reconstruir sua vida e encontrar alguma paz emocional. O casamento proporciona uma aparência de felicidade, mas as feridas do passado permanecem abertas. Tristan eventualmente retorna ao rancho após anos de ausência. Sua volta provoca uma verdadeira tempestade emocional. Ao descobrir que Susannah se casou com Alfred, ele fica profundamente abalado, embora reconheça que foi sua própria decisão de partir que levou aos acontecimentos. O reencontro entre os dois desperta sentimentos antigos que nunca desapareceram. Susannah percebe que ainda ama Tristan, enquanto ele também continua apaixonado por ela. A tensão entre os irmãos aumenta, criando conflitos dolorosos dentro da família. Alfred sente-se traído e inseguro, apesar de ser legalmente o marido de Susannah. Buscando seguir em frente, Tristan acaba conhecendo Isabel Chu, uma jovem indígena doce e generosa. Entre eles nasce um relacionamento sincero, baseado em respeito e compreensão. Tristan encontra nela uma oportunidade de reconstruir sua vida sem carregar o peso constante das lembranças associadas a Susannah. Os dois se casam e têm filhos, formando uma família que traz ao protagonista uma sensação de estabilidade que ele nunca havia experimentado. Pela primeira vez em muitos anos, parece que Tristan encontrou um caminho para a felicidade. No entanto, Susannah continua presa ao passado. Incapaz de superar seu amor por Tristan e frustrada com sua vida ao lado de Alfred, ela mergulha em uma profunda depressão. O sofrimento emocional torna-se cada vez mais intenso. Ela percebe que perdeu a chance de viver a vida que desejava e sente-se aprisionada por decisões que não consegue reverter. Consumida pela tristeza e pelo desespero, Susannah acaba tirando a própria vida. Sua morte representa uma das tragédias mais dolorosas da narrativa e afeta profundamente todos os personagens envolvidos. A perda de Susannah destrói emocionalmente Alfred. Embora sempre tenha tentado ser o filho responsável e bem-sucedido, ele percebe que nunca conseguiu conquistar plenamente o coração da mulher que amava. Sentindo-se fracassado e amargurado, passa por um período de autodestruição, marcado pelo alcoolismo e pela culpa. Sua relação com Tristan deteriora-se ainda mais
alimentada por ressentimentos acumulados ao longo dos anos. O coronel Ludlow assiste ao sofrimento dos filhos com profunda tristeza, incapaz de impedir que as tragédias continuem atingindo sua família. A narrativa acompanha a passagem do tempo e mostra como cada personagem é moldado pelas escolhas que faz e pelos acontecimentos que não pode controlar. O amor, a guerra, a morte, a culpa e a busca por liberdade são temas centrais da história. Tristan, em particular, simboliza a luta entre o desejo de viver de forma livre e as responsabilidades impostas pelos laços familiares e afetivos. Sua jornada é marcada por extremos de felicidade e sofrimento, tornando-o uma figura complexa e profundamente humana. Na parte final da história, Tristan torna-se uma lenda local. Sua vida cheia de aventuras, perdas e confrontos contribui para criar uma aura quase mítica ao seu redor. Já idoso, ele continua vivendo próximo à natureza, mantendo a conexão espiritual que sempre definiu sua identidade. O coronel Ludlow falece após uma vida longa, deixando para trás um legado baseado na força da família e na independência de espírito. Sua morte representa o encerramento de uma era para os Ludlow. O filme conclui mostrando Tristan em idade avançada, refletindo sobre sua trajetória extraordinária. Embora tenha enfrentado inúmeras tragédias, ele continua fiel à essência que o guiou desde a juventude. Sua vida foi marcada por amores intensos, perdas devastadoras e uma constante busca por significado. A narrativa sugere que, apesar do sofrimento, existe beleza na forma como cada pessoa enfrenta o próprio destino. Assim, Legends of the Fall encerra sua história como uma grande saga familiar sobre amor, paixão, honra e sobrevivência, deixando uma impressão duradoura sobre o poder das emoções humanas e a complexidade das relações familiares. O sucesso de Legends of the Fall, 1994, está profundamente ligado à força de seu elenco. O filme apresenta personagens complexos, emocionalmente ricos e marcados por conflitos internos que se desenvolvem ao longo de várias décadas. Cada ator contribui para a construção de uma narrativa grandiosa sobre amor, família, guerra, perda e destino. O resultado é uma obra em que as interpretações desempenham um papel tão importante quanto a própria história. O elenco principal reúne alguns dos nomes mais talentosos do cinema da época, e cada um deles ajuda a transformar a saga da família Ludlow em uma experiência emocionante e memorável. Brad Pitt interpreta Tristan Ludlow, o personagem central da narrativa. Tristan é o segundo dos 3 irmãos Ludlow e representa o espírito livre da família. Desde jovem, ele demonstra uma personalidade intensa, impulsiva e profundamente conectada à natureza. Diferentemente dos outros irmãos, Tristan não se adapta facilmente às regras da sociedade. Ele prefere seguir seus instintos e viver de acordo com seus próprios valores. Brad Pitt entrega uma atuação cheia de energia e carisma, criando um personagem que mistura força física, sensibilidade emocional e um constante sentimento de inquietação. Ao longo do filme, Tristan passa por inúmeras transformações. Ele enfrenta os horrores da guerra, perde pessoas que ama, vive romances intensos e luta contra seus próprios demônios interiores. Pitt consegue transmitir todas essas mudanças de forma convincente, mostrando tanto o lado selvagem quanto o lado vulnerável do personagem. Grande parte da força dramática do filme depende da capacidade de Brad Pitt de carregar a narrativa. Tristan é um homem que atrai admiração e preocupação ao mesmo tempo. Sua presença afeta profundamente todos ao seu redor. O ator constrói um personagem que parece maior que a própria vida, quase uma figura lendária dentro da história. Ao mesmo tempo, nunca perde a humanidade necessária para que o público compreenda suas dores, suas falhas e seus conflitos. Foi uma das atuações que ajudaram a consolidar Brad Pitt como uma das principais estrelas de Hollywood durante os anos 1990. Anthony Hopkins interpreta o coronel William Ludlow, patriarca da família. William é um ex-oficial do exército que abandonou sua carreira após perder a fé nas decisões políticas e militares do governo americano. Ele escolhe viver em isolamento nas montanhas de Montana,
criando seus filhos longe das influências que considera corruptas. Hopkins traz enorme dignidade e profundidade ao personagem. Embora William seja um homem forte e respeitado, ele também carrega muitas tristezas e arrependimentos. Seu maior desejo é proteger seus filhos dos erros que ele próprio testemunhou durante sua vida militar. A atuação de Anthony Hopkins é marcada pela contenção emocional. Em vez de grandes explosões dramáticas, ele transmite sentimentos por meio de olhares, expressões discretas e diálogos cuidadosamente interpretados. O Coronel Ludlow funciona como a âncora moral da história. Mesmo quando os filhos cometem erros ou entram em conflito, ele continua sendo uma figura de apoio e compreensão. Hopkins mostra a sabedoria de um homem que aprendeu muito com o sofrimento. Sua presença dá ao filme uma sensação de autoridade e estabilidade emocional. Aidan Quinn interpreta Alfred Ludlow, o filho mais velho da família. Alfred é praticamente o oposto de Tristan. Ele é disciplinado, responsável e ambicioso. Desde cedo, busca construir uma vida baseada na ordem e no sucesso. Enquanto Tristan segue seus impulsos, Alfred tenta controlar suas emoções e agir de maneira racional. Quinn realiza um trabalho extremamente importante porque seu personagem poderia facilmente parecer menos interessante ao lado do carismático Tristan. No entanto, o ator consegue dar profundidade ao papel, revelando um homem que sofre silenciosamente durante grande parte da história. Alfred vive constantemente à sombra do irmão. Ele sente inveja da liberdade de Tristan e da facilidade com que conquista a admiração das pessoas. Esse sentimento torna-se ainda mais forte quando percebe que Susannah ama Tristan. Aidan Quinn retrata com grande sensibilidade a dor de um homem que deseja ser amado e reconhecido, mas que frequentemente se sente ignorado. Ao longo dos anos, Alfred acumula ressentimentos, frustrações e arrependimentos que acabam moldando suas decisões. O ator transforma o personagem em uma figura trágica, cuja busca por felicidade é constantemente frustrada pelas circunstâncias e pelas escolhas dos outros. Henry Thomas interpreta Samuel Ludlow, o irmão mais novo. Samuel é idealista, gentil e cheio de esperança. Ele representa a inocência dentro da família Ludlow. Diferentemente de seus irmãos mais velhos, que já possuem personalidades fortemente definidas, Samuel ainda acredita que o mundo pode ser transformado por meio da bondade e dos princípios morais. Henry Thomas transmite essa pureza de forma convincente, tornando Samuel imediatamente simpático ao público. Embora sua participação na história seja relativamente curta em comparação com outros personagens, Samuel exerce enorme influência sobre os acontecimentos posteriores. Sua morte durante a Primeira Guerra Mundial torna-se o evento central que altera para sempre a vida de todos os membros da família. Thomas consegue criar um personagem tão querido que sua perda continua sendo sentida mesmo muito tempo depois de sua ausência física na narrativa. O impacto emocional de sua morte só funciona porque o ator estabelece uma forte conexão entre Samuel e o público logo nos primeiros momentos do filme. Julia Ormond interpreta Susannah Fintenon, uma das personagens mais importantes da história. Susannah chega à fazenda Ludlow como noiva de Samuel, mas acaba tornando-se o centro de um complexo triângulo amoroso envolvendo os três irmãos. Julia Ormond oferece uma atuação elegante, emocional e cheia de nuances. Sua personagem não é apenas um interesse romântico, ela possui desejos, medos e conflitos próprios. Susannah tenta encontrar seu lugar em uma família marcada por fortes personalidades masculinas e acaba enfrentando enormes desafios emocionais. Ao longo da narrativa, Ormond retrata a transformação de Susannah de uma jovem otimista para uma mulher profundamente marcada pela perda e pela desilusão. A atriz transmite de forma convincente tanto os momentos de felicidade quanto os períodos de sofrimento psicológico. Sua química com Brad Pitt desempenha papel fundamental na credibilidade do romance entre Tristan e Susannah. Ao mesmo tempo,
Ela também mostra a complexidade do relacionamento de Susannah com Alfred, revelando as dificuldades de uma mulher dividida entre amor, lealdade e necessidade de estabilidade emocional. Karina Lombardi interpreta Isabel Chu, personagem que surge mais tarde na história e desempenha papel decisivo na vida de Tristan. Isabel Chu é uma mulher indígena gentil, inteligente e profundamente conectada às tradições culturais de seu povo. Depois de anos marcados por tragédias e conflitos, Tristan encontra nela uma oportunidade de recomeço. Karina Lombardi traz serenidade e calor humano ao papel. Sua personagem representa paz, equilíbrio e renovação. Embora apareça menos do que outros personagens centrais, Isabel Chu possui enorme importância simbólica. Ela oferece a Tristan algo que ele raramente encontrou ao longo da vida: estabilidade emocional. Lombardi interpreta a personagem com delicadeza, evitando exageros dramáticos. Sua presença ajuda a mostrar uma faceta diferente de Tristan, revelando o homem capaz de construir uma família e experimentar momentos de verdadeira felicidade. Gordon Tutuzis interpreta One Stab, um homem indígena que vive próximo à família Ludlow e participa da criação dos irmãos. One Stab funciona como uma figura espiritual e paternal adicional na vida de Tristan. Ele transmite conhecimentos sobre a natureza, a cultura indígena e a importância do equilíbrio entre o homem e o mundo ao seu redor. Gordon Tutuzis oferece uma atuação marcada pela sabedoria e pela tranquilidade. Seu personagem serve como uma ponte entre diferentes tradições culturais e ajuda a moldar a visão de mundo de Tristan. A influência de One Stab é sentida durante toda a narrativa. Muitos dos valores que definem Tristan têm origem nos ensinamentos recebidos desse mentor. Tutuzis constrói um personagem respeitado por todos, cuja presença transmite uma sensação de profundidade espiritual. Mesmo quando aparece pouco em determinadas partes da história, seu impacto permanece significativo. Tanto Cardinal interpreta Decker, esposa de One Stab e outra figura importante dentro da comunidade próxima aos Ludlow. Sua personagem contribui para criar o ambiente familiar que cerca os protagonistas. Embora tenha menos tempo de tela do que outros membros do elenco principal, Cardinal ajuda a enriquecer o universo do filme e a fortalecer os laços culturais apresentados na narrativa. Christina Pickles interpreta Isabel Ludlow, esposa do coronel William Ludlow e mãe dos 3 irmãos. Embora sua participação seja limitada em termos de duração, ela desempenha papel importante na formação emocional da família. Sua ausência influencia diversos aspectos do desenvolvimento dos filhos e ajuda a explicar algumas das dinâmicas familiares exploradas ao longo da história. O elenco de apoio também merece reconhecimento por ajudar a construir a atmosfera épica do filme. Diversos atores aparecem em papéis menores, representando moradores da região, soldados, empresários, políticos e outras figuras que cruzam o caminho da família Ludlow. Cada um deles contribui para tornar o mundo apresentado mais autêntico e convincente. Um dos aspectos mais impressionantes do elenco é a forma como os atores conseguem representar a passagem do tempo. A história acompanha várias décadas da vida dos personagens, exigindo mudanças físicas e emocionais significativas. Os intérpretes conseguem transmitir o envelhecimento não apenas por meio da aparência, mas também através da postura, da voz e do comportamento. Isso ajuda o público a acompanhar a evolução de cada personagem de maneira natural. A química entre os atores é outro fator fundamental para o sucesso do filme. As relações familiares retratadas parecem genuínas, porque os intérpretes conseguem criar conexões emocionais convincentes. Os conflitos entre Tristan e Alfred, o amor entre Tristan e Susannah, o respeito entre William e seus filhos e a amizade com One Stab são exemplos de relacionamentos que ganham força graças ao trabalho coletivo do elenco. No centro de tudo está a combinação entre Brad Pitt, Anthony Hopkins, Aidan Quinn e Julia Ormond. Esses 4 atores sustentam a maior parte do peso dramático da narrativa.
Cada um traz uma energia diferente para a história, criando um equilíbrio que impede qualquer personagem de dominar completamente a trama. O resultado é um retrato complexo de uma família marcada por amor profundo, rivalidade, sacrifício e tragédia. Em última análise, o elenco de Legends of the Fall é uma das principais razões pelas quais o filme continua sendo lembrado décadas após seu lançamento. As atuações ajudam a transformar uma história familiar em uma saga épica carregada de emoção. Cada ator contribui para criar personagens memoráveis, cujas alegrias e sofrimentos permanecem na memória do público muito tempo depois do encerramento da narrativa. O trabalho conjunto do elenco dá vida à grandiosa visão do filme e garante que a jornada da família Ludlow continue emocionando novas gerações de espectadores. Legends of the Fall é um daqueles filmes que deixam uma impressão duradoura no espectador muito tempo depois dos créditos finais. Lançado em 1994, o filme combina drama familiar, romance, guerra, aventura e tragédia em uma narrativa ampla que acompanha a vida da família Ludlow ao longo de várias décadas. Mais do que apenas contar uma história, a obra procura explorar emoções humanas profundas, como amor, lealdade, perda, culpa, orgulho e redenção. O resultado é um filme ambicioso, que busca retratar a complexidade das relações familiares e o impacto das escolhas pessoais sobre o destino de cada indivíduo. Uma das primeiras qualidades que chamam a atenção é a escala da narrativa. O filme não se limita a um único período da vida dos personagens. Em vez disso, acompanha diferentes fases de suas jornadas, mostrando como eventos aparentemente isolados acabam moldando anos e até décadas de suas existências. Essa abordagem permite que o público desenvolva uma forte conexão emocional com os personagens, compreendendo não apenas suas ações, mas também as motivações e feridas que carregam ao longo do tempo. O coração da história está na família Ludlow. O relacionamento entre o pai e seus 3 filhos serve como base para praticamente todos os acontecimentos importantes da trama. O filme dedica bastante tempo ao desenvolvimento dessas relações, permitindo que cada personagem tenha personalidade própria e objetivos distintos. Essa atenção aos detalhes torna os conflitos mais impactantes, pois o espectador entende exatamente o que está em jogo para cada membro da família. Tristan, o personagem central, é provavelmente o aspecto mais fascinante da narrativa. Ele não é um herói tradicional, nem um protagonista perfeito. Pelo contrário, suas qualidades e defeitos coexistem constantemente. Sua coragem, independência e paixão são acompanhadas por impulsividade, teimosia e uma incapacidade frequente de lidar com suas emoções de maneira saudável. Essa complexidade faz dele um personagem extremamente interessante. O público pode admirar algumas de suas decisões e questionar outras, mas dificilmente permanece indiferente à sua trajetória. O filme também se destaca por sua representação do amor. Diferentemente de muitas histórias românticas convencionais, o romance aqui é apresentado de forma imperfeita, complicada e muitas vezes dolorosa. Os relacionamentos não seguem caminhos previsíveis. Os personagens enfrentam dilemas emocionais difíceis e suas escolhas frequentemente resultam em consequências inesperadas. Isso confere à narrativa uma sensação de autenticidade emocional, que torna os momentos românticos ainda mais significativos. Outro aspecto extremamente forte é a forma como a guerra é retratada. A Primeira Guerra Mundial não ocupa toda a duração do filme, mas sua influência é enorme. O conflito funciona como um catalisador que altera para sempre a vida dos personagens. O trauma, a culpa e as perdas geradas pela guerra continuam repercutindo muito depois que os soldados retornam para casa. O filme mostra que os efeitos psicológicos dos conflitos armados podem ser tão devastadores quanto os danos físicos. Visualmente, Legends of the Fall é um espetáculo impressionante. A fotografia é frequentemente considerada um dos maiores pontos fortes da obra. As paisagens de montanhas, florestas,
rios e campos abertos criam uma atmosfera grandiosa que complementa perfeitamente a dimensão épica da história. A natureza não serve apenas como pano de fundo. Ela se torna uma parte essencial da narrativa, refletindo frequentemente o estado emocional dos personagens. As cenas ambientadas ao ar livre possuem uma beleza quase poética. Os vastos horizontes transmitem uma sensação de liberdade que combina especialmente com a personalidade de Tristan. Ao mesmo tempo, os ambientes naturais também podem parecer solitários e melancólicos, reforçando os temas de isolamento e perda que aparecem repetidamente ao longo da história. A trilha sonora é outro elemento que merece destaque. A música acompanha os momentos mais importantes da narrativa de forma elegante e emocional. Em vez de dominar as cenas, ela complementa os sentimentos dos personagens e ajuda a criar uma atmosfera envolvente. Muitas das sequências mais emocionantes ganham força adicional graças à combinação entre imagem e música. As atuações são fundamentais para o sucesso do filme. Todo o elenco realiza um trabalho sólido, mas alguns desempenhos se destacam especialmente. Os atores conseguem transmitir emoções complexas sem recorrer a exageros constantes. Isso permite que o público se conecte genuinamente com os personagens e compreenda seus conflitos internos. A química entre os membros do elenco também contribui para tornar os relacionamentos familiares e românticos mais convincentes. Um dos grandes méritos do roteiro é sua disposição para explorar temas difíceis. O filme aborda luto, depressão, arrependimento, violência e sofrimento emocional sem tentar simplificar essas experiências. Os personagens frequentemente enfrentam situações para as quais não existem soluções fáceis. Essa abordagem torna a narrativa mais madura e realista, mesmo dentro de seu tom épico e romântico. Ao mesmo tempo, o filme não é inteiramente sombrio. Existem momentos de alegria, esperança e beleza espalhados pela narrativa. Esses instantes de felicidade tornam as tragédias ainda mais impactantes, pois lembram ao espectador tudo o que os personagens têm a perder. O equilíbrio entre luz e escuridão ajuda a manter o interesse emocional ao longo da longa duração do filme. No entanto, Legends of the Fall não é uma obra perfeita. Alguns espectadores podem considerar o filme excessivamente melodramático em determinados momentos. A quantidade de tragédias que atingem os personagens ao longo da história é bastante elevada. Em alguns trechos, parece que o destino está constantemente conspirando contra a felicidade da família Ludlow. Para certos espectadores, isso pode parecer emocionalmente exagerado. Outro possível ponto de crítica é o ritmo. O filme possui uma narrativa lenta em comparação com muitos dramas modernos. Ele dedica bastante tempo ao desenvolvimento dos personagens, à construção do ambiente e à exploração das emoções. Pessoas que preferem histórias mais rápidas e cheias de ação podem sentir que algumas partes avançam lentamente. No entanto, para aqueles que apreciam dramas épicos e focados em personagens, esse ritmo mais contemplativo provavelmente será visto como uma qualidade. A longa duração também exige certa paciência do público. O filme não busca entretenimento imediato ou reviravoltas constantes. Seu objetivo é permitir que o espectador acompanhe a evolução dos personagens ao longo de muitos anos. Quem entrar na história esperando apenas romance ou aventura pode se surpreender ao descobrir que a obra está muito mais interessada em examinar emoções humanas profundas. Um dos aspectos mais interessantes da narrativa é sua reflexão sobre destino e livre-arbítrio. Diversos personagens acreditam que suas vidas são determinadas por forças que não conseguem controlar. Ao mesmo tempo, muitas das tragédias resultam diretamente de escolhas pessoais. O filme nunca oferece respostas definitivas sobre até que ponto o destino controla a vida das pessoas. Em vez disso, deixa espaço para a interpretação, permitindo que cada espectador forme suas próprias conclusões. A construção dos personagens femininos também merece atenção. Embora a história seja amplamente centrada nos homens da família Ludlow, as mulheres desempenham papéis importantes na narrativa. Elas influenciam decisões fundamentais e ajudam a impulsionar muitos dos conflitos emocionais da trama.
Algumas pessoas podem argumentar que certos personagens femininos poderiam ter recebido ainda mais desenvolvimento, mas sua presença continua sendo significativa para o funcionamento da história. A ambientação histórica é outro elemento bem executado. O filme consegue transmitir a sensação de uma época diferente sem transformar isso em seu foco principal. Os figurinos, cenários e costumes ajudam a criar credibilidade para o universo retratado. A narrativa utiliza o contexto histórico como uma ferramenta para enriquecer os conflitos dos personagens, em vez de permitir que a reconstrução de época domine completamente a experiência. O filme também apresenta uma interessante reflexão sobre masculinidade. Os diferentes irmãos representam formas distintas de encarar responsabilidade, amor, ambição e liberdade. Nenhum deles é retratado como completamente certo ou errado. Cada personagem possui forças e fraquezas próprias. Essa abordagem torna os conflitos mais ricos e evita simplificações excessivas. Outro mérito importante está na forma como o envelhecimento dos personagens é retratado. A passagem do tempo é uma presença constante na narrativa. O espectador observa não apenas mudanças físicas, mas também transformações emocionais profundas. Sonhos juvenis dão lugar à experiência, ao arrependimento e à sabedoria adquirida através do sofrimento. Essa evolução ajuda a tornar a história mais realista e emocionalmente satisfatória. Em termos emocionais, Legends of the Fall é um filme poderoso. Existem várias cenas capazes de provocar fortes reações no público. O roteiro investe bastante na construção dos relacionamentos antes de submetê-los a desafios e perdas. Como resultado, muitos dos momentos trágicos possuem um impacto genuíno. O espectador sente o peso das consequências porque já passou bastante tempo conhecendo os personagens. Para quem aprecia dramas familiares épicos, o filme oferece praticamente tudo o que se poderia desejar. Personagens memoráveis, grandes emoções, belas paisagens, romances intensos e conflitos significativos. Sua combinação de escala grandiosa e intimidade emocional é uma das razões pelas quais continua sendo lembrado décadas após seu lançamento. Então, a pergunta mais importante é: vale a pena assistir? A resposta, para a maioria dos espectadores que gostam de dramas emocionais e histórias centradas em personagens, é sim. Legends of the Fall é um filme que oferece muito mais do que uma simples história de amor ou uma saga familiar convencional. Ele apresenta personagens complexos, temas universais e uma narrativa capaz de provocar reflexão muito tempo após o término da sessão. Vale especialmente a pena para quem aprecia filmes que exploram profundamente emoções humanas, relacionamentos familiares e os efeitos do tempo sobre a vida das pessoas. Também é altamente recomendável para admiradores de grandes produções cinematográficas visualmente impressionantes e narrativas épicas de longa duração. Por outro lado, quem procura ação constante, humor frequente ou uma história rápida, talvez não encontre exatamente o que deseja aqui. O filme exige envolvimento emocional e disposição para acompanhar uma jornada longa e muitas vezes dolorosa. Sua força está na profundidade dos personagens e na riqueza de seus conflitos, não na velocidade da narrativa. Em conclusão, Legends of the Fall permanece como um dos dramas épicos mais memoráveis de sua geração. É uma obra emocionalmente intensa, visualmente magnífica e repleta de personagens inesquecíveis. Apesar de alguns momentos melodramáticos e de um ritmo mais lento, suas qualidades superam amplamente suas limitações. Para quem aprecia a história sobre amor, família, perda e sobrevivência, trata-se de uma experiência cinematográfica extremamente recompensadora e absolutamente digna de ser assistida. Quando se fala sobre Legends of the Fall, 1994, a maioria das pessoas lembra imediatamente da história emocional, das atuações marcantes e das paisagens deslumbrantes. No entanto, um aspecto frequentemente subestimado do filme é o trabalho técnico relacionado aos efeitos visuais, aos efeitos especiais práticos e ao uso limitado, mas importante da computação gráfica disponível na época. Embora não seja um filme conhecido por grandes espetáculos digitais como muitas produções modernas,
sua realização exigiu uma combinação sofisticada de técnicas cinematográficas para criar um mundo convincente e visualmente impressionante. É importante compreender o contexto tecnológico do período em que o filme foi produzido. O início da década de 1990 representava uma fase de transição na indústria cinematográfica. A computação gráfica começava a ganhar espaço graças ao sucesso de produções revolucionárias lançadas poucos anos antes. Entretanto, o CGI ainda era caro, limitado e utilizado principalmente para resolver problemas específicos. A maioria dos filmes dramáticos dependia fortemente de efeitos práticos, fotografia tradicional, maquiagem, cenários físicos e truques ópticos. Legends of the Fall segue exatamente essa filosofia. Ao contrário dos filmes contemporâneos, que frequentemente utilizam telas verdes e ambientes digitais, grande parte das cenas foi filmada em locações reais. Essa decisão teve enorme impacto na qualidade visual do filme. As vastas paisagens de montanhas, florestas, rios e campos não precisaram ser criadas digitalmente. Em vez disso, a produção aproveitou cenários naturais autênticos para transmitir a sensação de grandiosidade necessária para a história. Como resultado, o filme possui uma aparência orgânica e realista que continua impressionando décadas depois. A escolha de filmar em ambientes reais também reduziu significativamente a necessidade de efeitos digitais. Os realizadores acreditavam que a natureza deveria funcionar como um personagem da narrativa. Por esse motivo, preferiram capturar imagens autênticas sempre que possível. Essa abordagem permitiu que a fotografia explorasse a luz natural de maneira extraordinária, criando imagens que muitas vezes parecem pinturas em movimento. Mesmo assim, a produção utilizou efeitos visuais discretos para complementar determinadas sequências. Muitos desses efeitos são praticamente invisíveis para o público. O objetivo não era impressionar por meio de espetáculos tecnológicos, mas melhorar a qualidade da imagem e eliminar elementos indesejados. Em várias cenas panorâmicas, pequenas alterações digitais foram empregadas para remover construções modernas, estradas, postes de eletricidade e outros elementos que poderiam comprometer a autenticidade histórica do período retratado. As cenas de guerra representam algumas das sequências tecnicamente mais complexas do filme. A Primeira Guerra Mundial exigiu a recriação de trincheiras, explosões e campos de batalha devastados. Grande parte desse trabalho foi realizada por meio de efeitos especiais práticos. Equipes especializadas construíram cenários físicos detalhados, incluindo trincheiras extensas, estruturas destruídas e terrenos modificados para reproduzir o ambiente europeu durante o conflito. As explosões vistas nessas cenas foram majoritariamente reais. Técnicos em efeitos especiais utilizaram cargas controladas para criar impactos de terra, fumaça e detritos. Esse método proporcionou um nível de realismo difícil de alcançar com a tecnologia digital disponível na época. Os atores puderam reagir a eventos físicos ocorrendo ao seu redor, o que contribuiu para aumentar a intensidade dramática das sequências de combate. Em algumas tomadas mais amplas dos campos de batalha, efeitos visuais foram usados para ampliar a escala dos cenários. Em vez de construir quilômetros de trincheiras, a equipe utilizou truques de composição visual para criar a impressão de um ambiente muito maior do que realmente existia. Essas técnicas envolviam combinações de imagens reais, pinturas mate e pequenas intervenções digitais. As pinturas mate desempenharam um papel importante na produção. Antes do domínio do CGI moderno, essa técnica era amplamente utilizada para expandir cenários. Artistas criavam extensões pintadas que eram combinadas com imagens filmadas. Em Legends of the Fall, algumas paisagens distantes e determinados elementos arquitetônicos foram aprimorados utilizando esse método. O resultado final era tão bem integrado que a maioria dos espectadores jamais percebe sua presença. Os efeitos atmosféricos também merecem destaque. Muitas cenas apresentam névoa, fumaça, neve ou condições climáticas específicas que ajudam a construir a atmosfera emocional da narrativa. Embora alguns desses elementos tenham sido capturados naturalmente,
Outros foram produzidos artificialmente pela equipe de efeitos especiais. Máquinas de fumaça, ventiladores industriais e equipamentos de controle climático foram utilizados para criar condições visuais adequadas às necessidades dramáticas de cada cena. Outro aspecto interessante é o trabalho realizado com animais. O filme apresenta cavalos, animais selvagens e diversas interações com a natureza. Em uma época anterior ao uso frequente de animais digitais, praticamente todas essas cenas foram realizadas com animais reais treinados. Isso exigiu planejamento cuidadoso e equipes especializadas para garantir segurança e autenticidade. A presença de animais verdadeiros contribui significativamente para a sensação de realismo que permeia toda a obra. As sequências de cavalgada são particularmente impressionantes. Muitas delas envolvem longas tomadas em paisagens abertas, exigindo coordenação entre atores, dublês, operadores de câmera e treinadores de animais. Embora pareçam simples à primeira vista, essas cenas exigiram grande esforço técnico. O fato de terem sido realizadas fisicamente, sem dependência excessiva de efeitos digitais, aumenta ainda mais seu impacto visual. O trabalho de maquiagem e caracterização também pode ser considerado uma forma importante de efeito especial. Como a história acompanha os personagens ao longo de várias décadas, foi necessário envelhecer os atores de maneira convincente. As equipes de maquiagem utilizaram próteses sutis, técnicas de pintura facial e ajustes de cabelo para representar diferentes fases da vida dos personagens. O objetivo era mostrar a passagem do tempo sem distrair o público. As cenas envolvendo ferimentos de guerra e violência física também dependem fortemente de maquiagem prática. Cortes, hematomas, sangue e lesões foram criados utilizando técnicas tradicionais de efeitos especiais. O resultado é bastante convincente e ajuda a transmitir a brutalidade dos eventos retratados sem parecer artificial. A fotografia do filme frequentemente recebe elogios, e parte de seu sucesso está relacionada à integração cuidadosa entre imagem e efeitos visuais. O diretor de fotografia trabalhou em estreita colaboração com as equipes técnicas para garantir que qualquer intervenção visual permanecesse invisível. Em vez de chamar atenção para si mesma, a tecnologia foi utilizada para reforçar a narrativa e a estética geral do filme. O uso da luz natural merece uma análise especial. Muitas cenas foram filmadas durante horários específicos do dia para aproveitar condições ideais de iluminação. Isso reduziu a necessidade de correções digitais posteriores e contribuiu para a aparência autêntica da produção. A chamada Hora Dourada, período logo após o nascer ou antes do pôr do sol, aparece frequentemente ao longo do filme, criando imagens de extraordinária beleza visual. Comparado aos padrões atuais, o volume de CGI utilizado em Legends of the Fall é relativamente pequeno. No entanto, isso não significa que os efeitos visuais sejam menos importantes. Pelo contrário, eles demonstram uma filosofia diferente de produção. Em vez de construir mundos inteiros dentro de computadores, a equipe utilizou tecnologia digital como ferramenta complementar para aperfeiçoar elementos já existentes. Essa abordagem possui algumas vantagens evidentes. Como a maioria dos cenários, objetos e efeitos realmente existia durante as filmagens, os atores podiam interagir diretamente com seu ambiente. Isso cria uma sensação de autenticidade que muitas vezes é difícil de reproduzir em produções altamente dependentes de computação gráfica. Além disso, os efeitos envelhecem melhor visualmente, já que não estão limitados pelas capacidades tecnológicas específicas de uma determinada época. Outro fator relevante é a maneira como a produção utilizou enquadramentos para maximizar o impacto visual. Muitas cenas panorâmicas foram cuidadosamente compostas para destacar a escala das paisagens. Em alguns casos, pequenas intervenções visuais ajudaram a equilibrar elementos da imagem ou remover distrações modernas. Essas alterações eram discretas, mas contribuíam para a consistência visual do universo retratado. As sequências envolvendo rios, montanhas e ambientes selvagens frequentemente parecem simples registros documentais da natureza.
No entanto, muitas delas exigiram planejamento técnico significativo. Condições climáticas imprevisíveis, iluminação variável e desafios logísticos tornaram as filmagens extremamente complexas. O sucesso dessas cenas demonstra a habilidade da equipe em capturar imagens naturais sem comprometer a qualidade cinematográfica. Uma das razões pelas quais os efeitos visuais do filme continuam eficazes é justamente sua discrição. O público raramente percebe onde a tecnologia começa e termina. Isso ocorre porque os realizadores priorizaram a integração perfeita entre elementos reais e artificiais. Em vez de utilizar efeitos para impressionar, utilizaram-nos para apoiar a narrativa. O filme também se beneficia da ausência de excessos tecnológicos. Muitos longas produzidos durante os primeiros anos da Revolução Digital acabaram envelhecendo rapidamente porque dependiam de efeitos que hoje parecem ultrapassados. Legends of the Fall, por outro lado, baseia-se principalmente em técnicas práticas e fotografia tradicional. Como resultado, sua aparência permanece elegante e convincente mesmo para espectadores modernos. As limitações tecnológicas da época acabaram se transformando em vantagens criativas. Como não era possível resolver todos os problemas por meio de computadores, os realizadores precisaram investir mais em planejamento, locações reais, cenários físicos e efeitos práticos. Essa abordagem exigiu maior esforço durante a produção, mas gerou resultados visualmente duradouros. Do ponto de vista artístico, os efeitos visuais servem principalmente para reforçar os temas centrais da história. A grandiosidade das paisagens enfatiza a liberdade buscada por Tristan. Os campos de batalha devastados refletem o trauma causado pela guerra. As mudanças climáticas ajudam a transmitir estados emocionais dos personagens. Em todos os casos, a tecnologia está subordinada à narrativa, e não o contrário. Hoje, muitos especialistas consideram Legends of the Fall um excelente exemplo de cinema produzido durante um período de transição tecnológica. O filme combina métodos tradicionais com recursos digitais emergentes de maneira equilibrada. Não tenta competir com grandes espetáculos de efeitos especiais, mas utiliza cada ferramenta disponível para enriquecer a experiência visual. Em retrospectiva, o trabalho de VFX e CGI do filme pode parecer modesto quando comparado às produções modernas repletas de personagens digitais, cidades virtuais e mundos inteiramente criados por computador. No entanto, essa comparação não faz justiça aos objetivos da obra. O propósito nunca foi impressionar através da tecnologia, mas contar uma história humana ambientada em um mundo visualmente belo e convincente. Em conclusão, os efeitos visuais de Legends of the Fall representam um exemplo notável de como a tecnologia pode ser utilizada com discrição e inteligência. A combinação de locações reais, efeitos práticos, maquiagem especializada, pinturas mate e intervenções digitais sutis cria uma experiência visual extremamente rica. Mesmo décadas após seu lançamento, o filme continua impressionando não porque exibe tecnologia de forma ostensiva, mas porque utiliza todos os recursos disponíveis para servir à narrativa. Essa filosofia de integração harmoniosa entre técnica e emoção é uma das razões pelas quais a obra permanece visualmente poderosa e relevante até hoje. Legends of the Fall foi lançado em um período extremamente competitivo para a indústria cinematográfica. A década de 1990 estava marcada por grandes produções, estrelas em ascensão e uma crescente expansão do mercado internacional. Embora o filme não fosse um blockbuster tradicional baseado em ação, efeitos especiais grandiosos ou franquias conhecidas, conseguiu alcançar um desempenho comercial muito sólido, graças à combinação de elenco forte, narrativa emocional, excelente campanha de marketing e recepção positiva do público. Ao longo do tempo, a obra também construiu uma reputação duradoura no mercado doméstico, tornando-se um título importante nas vendas de VHS, DVD, Blu-ray e posteriormente nas plataformas digitais. O filme foi produzido com um orçamento aproximado de 30 milhões de dólares, valor considerável para um drama épico da época,
mas relativamente modesto quando comparado às superproduções de ação lançadas no mesmo período. Grande parte desse investimento foi destinada às filmagens em locações naturais, construção de cenários, figurinos de época, elenco renomado e complexas sequências de guerra. A produção buscava criar uma experiência visual grandiosa, sem depender excessivamente de tecnologia digital, o que exigiu grande cuidado logístico e artístico. Antes mesmo de seu lançamento, havia bastante interesse em torno do projeto. A presença de Anthony Hopkins, que já era amplamente respeitado como ator dramático, trouxe credibilidade ao filme. Além disso, Brad Pitt estava começando a se tornar uma das novas estrelas mais comentadas de Hollywood. Seu crescente reconhecimento junto ao público ajudou a aumentar a curiosidade em relação ao longa. A combinação entre um elenco atrativo e uma história emocionalmente intensa fez com que o filme despertasse atenção significativa durante sua campanha promocional. Somando os resultados domésticos e internacionais, o filme ultrapassou 160 milhões de dólares em bilheteria mundial. Esse número representava mais de 5 vezes o valor de seu orçamento de produção. Para um drama adulto, sem elementos típicos de franquias comerciais, tratou-se de um resultado extremamente respeitável. O sucesso financeiro demonstrou que ainda existia grande espaço para produções focadas em personagens e narrativa emocional dentro do mercado cinematográfico global. O crescimento da popularidade de Brad Pitt também contribuiu para prolongar a vida comercial do filme. Muitos espectadores passaram a associar a obra à ascensão do ator como ícone de Hollywood. Com o passar dos anos, diversas pessoas descobriram ou revisitaram o longa justamente por interesse em acompanhar trabalhos importantes do início de sua carreira. Isso ajudou a manter o filme relevante muito depois de sua passagem pelos cinemas. Outro fator importante para sua permanência cultural foi o reconhecimento obtido durante a temporada de premiações. Embora nem todas as indicações tenham se transformado em vitórias, o prestígio adquirido aumentou ainda mais o interesse do público. A fotografia do filme recebeu enorme reconhecimento por sua qualidade visual excepcional, fortalecendo a imagem da produção como uma obra cinematográfica sofisticada e artisticamente ambiciosa. Após concluir sua exibição nos cinemas, o filme iniciou uma segunda fase comercial extremamente importante, o mercado de home media. Durante os anos 1990, esse setor representava uma das principais fontes de receita para os estúdios. Muitas produções conseguiam alcançar novos públicos através das locadoras e das vendas domésticas. Em alguns casos, filmes que haviam tido desempenho apenas moderado nos cinemas tornavam-se sucessos ainda maiores quando chegavam ao mercado doméstico. A primeira grande etapa dessa transição ocorreu com o lançamento em VHS. Naquela época, o videocassete ainda dominava amplamente o entretenimento doméstico. O filme chegou inicialmente ao mercado de aluguel, permitindo que locadoras oferecessem o título aos clientes. Esse modelo era extremamente lucrativo, porque muitas famílias preferiam assistir aos filmes em casa em vez de retornar aos cinemas. Posteriormente, o VHS também recebeu versões destinadas à venda direta ao consumidor. Esse lançamento ampliou ainda mais o alcance da obra. Como Legends of the Fall possuía forte apelo emocional e visual, muitas pessoas decidiram adicioná-lo às suas coleções pessoais. O filme tornou-se especialmente popular entre espectadores que apreciavam dramas românticos e produções históricas de grande escala. O mercado de locadoras desempenhou papel fundamental em sua popularidade contínua. Durante os anos 1990, visitar locadoras fazia parte da rotina de milhões de pessoas ao redor do mundo. Filmes com forte valor de repetição frequentemente alcançavam grande sucesso nesse ambiente. Legends of the Fall beneficiou-se desse fenômeno porque sua combinação de romance, drama e belas paisagens incentivava revisitas frequentes. Com o crescimento do formato DVD no final da década de 1990, o filme recebeu uma nova oportunidade comercial. Sua primeira edição em DVD chegou ao mercado poucos anos após o lançamento cinematográfico. Essa transição representava um avanço tecnológico significativo.
O DVD oferecia melhor qualidade de imagem, som mais limpo e maior durabilidade em comparação com o VHS tradicional. O lançamento em DVD permitiu que uma nova geração de espectadores descobrisse o filme. Além disso, muitos fãs que já possuíam a versão em VHS decidiram comprar novamente a obra para aproveitar as melhorias técnicas. Esse comportamento era bastante comum durante o período de transição entre formatos físicos. Com o passar dos anos, versões mais sofisticadas começaram a surgir. Edições especiais adicionaram materiais extras voltados aos fãs e colecionadores. Comentários em áudio, cenas excluídas, documentários de bastidores e entrevistas ajudaram a aprofundar o interesse do público pelo processo de produção. Essas versões ampliadas transformavam a experiência de assistir ao filme em algo mais completo, permitindo que os espectadores explorassem detalhes criativos da obra. Uma das edições mais conhecidas foi a chamada Super Beat, lançada durante o início dos anos 2000. Essa linha de DVDs priorizava a qualidade de áudio e vídeo acima da quantidade de extras. O objetivo era oferecer a melhor apresentação técnica possível dentro das limitações do formato DVD. Para um filme tão visualmente impressionante quanto Legends of the Fall, essa abordagem foi particularmente bem recebida pelos entusiastas de home theater. Pouco tempo depois, surgiram edições deluxe ainda mais completas. Essas versões buscavam atender colecionadores interessados tanto em qualidade técnica quanto em conteúdo adicional. O filme já havia conquistado uma reputação sólida entre os fãs, o que justificava investimentos contínuos em novas versões domésticas. A chegada do Blu-ray representou outro momento importante na trajetória do longa. Lançado nesse formato durante a década de 2010, o filme recebeu significativa melhoria visual. Como havia sido originalmente filmado em película, possuía quantidade considerável de detalhes capazes de se beneficiar da alta definição. As paisagens naturais, um dos aspectos mais elogiados da obra, ganharam nova vida graças à resolução superior oferecida pelo Blu-ray. Muitos críticos e consumidores elogiaram especialmente a qualidade da transferência para a Blu-ray. A fotografia rica em cores naturais, iluminação suave e cenários amplos tornou-se ainda mais impressionante em alta definição. O formato permitiu que espectadores observassem detalhes anteriormente difíceis de perceber nas versões mais antigas. Além da imagem aprimorada, o áudio também recebeu melhorias significativas. A trilha sonora emocional e os ambientes naturais ganharam maior profundidade sonora. Isso foi particularmente importante porque o filme depende bastante da atmosfera criada pela música e pelos sons da natureza para construir sua experiência emocional. O crescimento do mercado digital trouxe outra transformação importante. Com o avanço das plataformas de compra digital e streaming, o filme tornou-se acessível para novas audiências sem necessidade de mídia física. Esse processo ajudou a prolongar ainda mais sua relevância cultural. Pessoas que nunca haviam assistido ao longa durante sua exibição original passaram a descobri-lo através de serviços modernos de entretenimento. Ao longo dos anos, Legends of the Fall consolidou-se como um título frequentemente recomendado para colecionadores de filmes dramáticos e épicos. Seu valor não está apenas na narrativa, mas também na qualidade técnica da produção. Isso explica por que diversas gerações de formatos físicos continuaram recebendo novas edições. Um exemplo recente desse interesse contínuo foi o lançamento de versões restauradas em resolução 4K Ultra HD. Essas edições utilizam técnicas modernas de restauração para preservar e aprimorar ainda mais a qualidade da imagem original. A fotografia premiada do filme se beneficia enormemente desse processo, permitindo que detalhes da película sejam apresentados com clareza impressionante. Para muitos admiradores do cinema clássico dos anos 1990, essas restaurações representam uma oportunidade de revisitar a obra em condições visuais superiores às disponíveis durante seu lançamento original. O fato de o filme continuar recebendo novos lançamentos décadas depois demonstra a força de sua popularidade e o respeito que conquistou entre os espectadores. Do ponto de vista comercial, a trajetória de Legends of the Fall pode ser considerada extremamente bem-sucedida.
O filme recuperou confortavelmente seu investimento inicial, gerou lucro significativo nos cinemas e manteve relevância comercial através de múltiplas gerações de formatos domésticos. Poucas produções conseguem permanecer ativas no mercado por tanto tempo. Em conclusão, o histórico de bilheteria e home media de Legends of the Fall revela uma obra que ultrapassou o status de simples sucesso momentâneo. Seu desempenho nos cinemas demonstrou forte apelo junto ao público global, enquanto sua longa vida no mercado doméstico confirmou seu valor duradouro. Desde o VHS até as modernas edições em 4K, o filme continuou encontrando novas audiências e permanecendo relevante para fãs antigos e novos espectadores. Essa combinação de sucesso comercial imediato e longevidade no mercado doméstico ajuda a explicar por que a produção continua sendo considerada uma das obras mais marcantes de sua geração. Legends of the Fall é um filme que desperta reações muito fortes e ao longo dos anos tem sido amplamente discutido tanto por seus pontos positivos quanto por suas limitações. Trata-se de uma obra que combina drama familiar, romance e tragédia em uma narrativa épica que atravessa várias décadas. Por isso mesmo, sua recepção nunca foi completamente unânime. Enquanto muitos espectadores o consideram uma experiência emocional marcante e visualmente deslumbrante, outros apontam exageros dramáticos e problemas de ritmo. Avaliar seus aspectos positivos e negativos ajuda a compreender por que o filme permanece relevante e ao mesmo tempo controverso em alguns círculos. Um dos maiores pontos positivos do filme é sua forte carga emocional. A história da família Ludlow é construída de forma a explorar profundamente sentimentos humanos como amor, perda, culpa, ciúme e lealdade. O filme não tem medo de mergulhar em emoções intensas, criando situações que impactam o público de maneira direta. Cada personagem enfrenta dilemas pessoais que envolvem decisões difíceis e consequências dolorosas. Essa intensidade emocional é um dos principais motivos pelos quais o filme continua sendo lembrado décadas após seu lançamento. Outro aspecto extremamente positivo é o desenvolvimento dos personagens. Cada membro da família Ludlow possui uma personalidade distinta e bem definida. Tristan representa a liberdade e a impulsividade. Alfred simboliza a responsabilidade e disciplina. Samuel traz inocência e idealismo. Enquanto o pai, o coronel William Ludlow, representa autoridade e reflexão moral. Essa diversidade de personalidades cria conflitos naturais e interessantes, que impulsionam a narrativa ao longo de toda a história. O filme também se destaca pela atuação do elenco. As performances são amplamente elogiadas por sua intensidade e autenticidade. Brad Pitt entrega uma interpretação marcante como Tristan, transmitindo tanto a força física quanto a vulnerabilidade emocional do personagem. Anthony Hopkins adiciona profundidade ao papel do patriarca, oferecendo uma atuação mais contida, mas extremamente poderosa. Aidan Quinn e Julia Ormond também contribuem significativamente, construindo personagens complexos e emocionalmente convincentes. A química entre os atores torna os relacionamentos familiares e românticos mais realistas e impactantes. A fotografia é outro ponto altamente positivo. O filme é visualmente impressionante, com paisagens naturais que desempenham um papel fundamental na narrativa. As montanhas, florestas e rios de Montana criam uma atmosfera de grandeza e liberdade. A forma como a luz natural é utilizada contribui para cenas de beleza quase poética. Em muitos momentos, o filme parece mais uma pintura em movimento do que uma produção cinematográfica tradicional. Esse cuidado visual ajuda a reforçar os temas de natureza, isolamento e destino. A trilha sonora também merece destaque. A música acompanha as emoções dos personagens de maneira sensível e eficaz. Em vez de dominar as cenas, ela complementa os momentos mais importantes, intensificando a carga emocional sem exageros. Muitas sequências ganham força adicional graças à combinação entre imagem e som, criando uma experiência imersiva e memorável para o espectador. Outro ponto positivo é a ambição narrativa. O filme não se limita a contar uma história simples,
mas busca explorar várias décadas da vida dos personagens. Essa estrutura permite observar a evolução emocional e psicológica de cada um ao longo do tempo. O público acompanha não apenas eventos isolados, mas a transformação completa de vidas marcadas por escolhas, perdas e experiências acumuladas. Essa abordagem confere ao filme uma sensação de profundidade rara em dramas convencionais. O tema do amor também é tratado de forma complexa e interessante. Em vez de apresentar um romance idealizado, o filme mostra relações cheias de contradições. O amor entre os personagens não é simples nem previsível. Ele surge em meio à dor, ao conflito e à confusão emocional. Essa abordagem mais realista torna os relacionamentos mais humanos e menos idealizados, o que pode ser muito impactante para o público. Além disso, o filme aborda de maneira significativa o impacto da guerra na vida dos indivíduos. A Primeira Guerra Mundial funciona como um ponto de virada na narrativa, alterando completamente o destino dos personagens. O trauma da guerra não é tratado apenas como um evento histórico, mas como uma experiência profundamente pessoal e emocional. Isso adiciona camadas de complexidade à história e reforça seus temas de perda e transformação. A representação da natureza também é um ponto forte. O ambiente natural não é apenas um cenário, mas uma extensão emocional dos personagens. A vastidão das paisagens reflete a liberdade buscada por Tristan, enquanto os momentos de isolamento e silêncio reforçam sentimentos de solidão e introspecção. Essa conexão entre ambiente e emoção é um dos elementos mais bem executados do filme. No entanto, apesar de suas muitas qualidades, Legends of the Fall também apresenta alguns pontos negativos que são frequentemente discutidos. Um dos mais citados é o excesso de melodrama. O filme, em vários momentos, leva as emoções ao extremo, com uma sequência de tragédias que podem parecer exageradas para alguns espectadores. A quantidade de sofrimento enfrentada pelos personagens pode dar a impressão de que o roteiro força o drama em excesso, em vez de deixar os eventos se desenvolverem de forma mais natural. Outro ponto negativo é o ritmo lento. O filme tem uma duração considerável e dedica muito tempo ao desenvolvimento emocional dos personagens. Embora isso seja positivo para quem aprecia histórias mais profundas, pode ser cansativo para espectadores que preferem narrativas mais dinâmicas. Algumas cenas poderiam ser consideradas longas demais, especialmente para quem busca um ritmo mais acelerado. A estrutura narrativa também pode ser vista como um problema por alguns críticos. Como a história se estende por várias décadas, há momentos em que certas transições temporais parecem abruptas. Isso pode dificultar a sensação de continuidade em alguns trechos, especialmente quando mudanças importantes acontecem fora de cena e são apenas mencionadas posteriormente. Outro ponto que recebe críticas é a dependência de coincidências dramáticas. Em certos momentos, os acontecimentos parecem acontecer de maneira muito conveniente para intensificar o drama. Isso pode reduzir a sensação de realismo em algumas partes da história, fazendo com que o roteiro pareça um pouco manipulado emocionalmente. Alguns espectadores também apontam que certos personagens secundários poderiam ter sido mais desenvolvidos. Embora o foco principal seja a família Ludlow, há figuras importantes que aparecem de forma limitada e não recebem o mesmo nível de profundidade narrativa. Isso pode fazer com que algumas relações pareçam menos exploradas do que poderiam ser. Outro aspecto que divide opiniões é o comportamento do protagonista, Tristan. Sua personalidade intensa e imprevisível é um dos pontos mais marcantes do filme, mas também pode ser vista como problemática. Suas decisões impulsivas frequentemente causam sofrimento para as pessoas ao seu redor. Para alguns espectadores, isso torna difícil simpatizar completamente com ele, apesar de sua complexidade emocional. A representação do destino também é um ponto debatido. O filme sugere constantemente que os personagens estão presos a forças maiores do que eles mesmos, o que pode dar uma sensação de fatalismo excessivo. Alguns espectadores podem sentir que isso reduz a importância das escolhas individuais, já que muitos acontecimentos parecem inevitáveis dentro da narrativa.
Outro ponto negativo mencionado é a repetição de temas trágicos ao longo da história. Embora a tragédia seja a parte central do enredo, a quantidade de eventos dolorosos pode tornar a experiência emocionalmente pesada. Para alguns, isso afeta o equilíbrio entre momentos de felicidade e tristeza, deixando o filme com uma sensação predominantemente melancólica. Apesar dessas críticas, é importante observar que muitos desses elementos também podem ser interpretados como escolhas estilísticas intencionais. O melodrama, por exemplo, faz parte da identidade do filme e contribui para sua intensidade emocional. O ritmo lento permite maior profundidade na construção dos personagens. As coincidências dramáticas ajudam a reforçar a ideia de destino inevitável. Assim, o que é visto como negativo por alguns pode ser considerado positivo por outros. Outro ponto interessante é que o filme não busca agradar todos os tipos de público. Ele é claramente voltado para espectadores que apreciam histórias emocionais, épicas e centradas em personagens. Não é uma obra voltada para a ação constante ou entretenimento leve. Essa especificidade pode ser vista tanto como uma limitação quanto como uma força, dependendo da perspectiva do espectador. Em termos de impacto geral, Legends of the Fall consegue equilibrar suas qualidades e defeitos de maneira relativamente harmoniosa. Seus pontos positivos são fortes o suficiente para garantir uma experiência cinematográfica marcante, enquanto seus pontos negativos não comprometem completamente sua eficácia emocional. O filme continua sendo lembrado principalmente pela intensidade de sua narrativa e pela beleza de sua realização visual. Em conclusão, Legends of the Fall é uma obra que divide opiniões, mas raramente deixa alguém indiferente. Seus pontos positivos incluem atuação forte, fotografia impressionante, profundidade emocional e construção de personagens complexos. Já seus pontos negativos envolvem excesso de melodrama, ritmo lento, algumas coincidências narrativas e desenvolvimento desigual de personagens secundários. Apesar disso, o filme permanece como uma experiência cinematográfica poderosa, especialmente para quem aprecia dramas épicos e histórias intensamente emocionais. Sua capacidade de provocar sentimentos fortes e reflexões profundas é, ao mesmo tempo, sua maior força e sua principal característica definidora. O filme Legends of the Fall é uma obra que carrega uma forte identidade autoral, construída principalmente através da visão do seu diretor e da adaptação cuidadosa do material literário original. Para compreender a profundidade da obra, é essencial analisar o trabalho do diretor, a forma como ele moldou a narrativa cinematográfica e também o papel do roteirista na transformação da história em um drama épico para o cinema. Esses dois elementos caminham juntos e são fundamentais para o resultado final do filme, que combina emoção, beleza visual e uma estrutura narrativa ampla que atravessa décadas. O diretor do filme é Edward Zwick, um cineasta conhecido por sua habilidade em dirigir dramas históricos e narrativas que envolvem grandes conflitos emocionais e sociais. Zwick tem uma carreira marcada por filmes que exploram temas como honra, guerra, identidade e relações humanas sob pressão. Em Legends of the Fall, ele demonstra um estilo muito característico que equilibra grandiosidade visual com intimidade emocional. Sua direção é responsável por transformar uma história familiar relativamente simples em uma saga épica, cheia de significado simbólico e intensidade dramática. Edward Zwick constrói o filme com uma abordagem visual extremamente cuidadosa. Ele dá grande importância às paisagens naturais, utilizando a natureza como um elemento narrativo central. As montanhas, florestas e campos de Montana não são apenas cenários, mas representam estados emocionais dos personagens. O diretor utiliza planos abertos para transmitir sensação de liberdade, isolamento e grandeza, especialmente em relação ao personagem Tristan, cuja personalidade está profundamente conectada à natureza. Essa escolha estética reforça a ideia de que o ambiente influencia diretamente o comportamento humano. Outro aspecto importante da direção de Zwick é o ritmo do filme. Ele opta por uma narrativa lenta e contemplativa, permitindo que os personagens se desenvolvam ao longo do tempo.
Em vez de acelerar os acontecimentos, o diretor prefere construir gradualmente as relações familiares e emocionais. Isso faz com que o público tenha tempo para se conectar com os personagens e compreender suas motivações. Esse estilo também reforça o impacto emocional das tragédias, já que o espectador já criou um vínculo profundo com a família Ludlow. Edward Zwick também demonstra grande habilidade na direção de atores. Ele consegue extrair performances intensas e emocionalmente complexas do elenco. Brad Pitt, Anthony Hopkins, Aidan Quinn e Julia Ormond entregam atuações marcantes, e isso se deve em grande parte à forma como o diretor orienta suas interpretações. Zwick permite que os atores explorem emoções profundas, sem exageros artificiais, criando personagens humanos e críveis. Ele equilibra momentos de silêncio com explosões emocionais, o que dá autenticidade às relações apresentadas no filme. Outro ponto importante no estilo de direção de Zwick é o uso do contraste entre violência e beleza. O filme apresenta cenas de guerra extremamente duras, mas também momentos de extrema beleza visual. Esse contraste reforça a ideia de que a vida é composta por extremos emocionais. A guerra destrói, enquanto o amor e a natureza oferecem momentos de paz. O diretor utiliza essa dualidade para construir uma narrativa emocionalmente rica e complexa. Edward Zwick também trabalha muito bem a passagem do tempo dentro da narrativa. O filme acompanha várias décadas da vida dos personagens, e o diretor utiliza mudanças sutis na aparência dos atores, no ambiente e na atmosfera para indicar o envelhecimento e a evolução emocional. Em vez de depender apenas de textos explicativos ou cortes bruscos, ele cria uma sensação orgânica de transformação ao longo dos anos. Isso ajuda o público a sentir o peso do tempo na vida dos personagens. Além disso, a direção de Zwick valoriza profundamente o silêncio e a contemplação. Muitos momentos importantes do filme não dependem de diálogos extensos, mas sim de expressões faciais, olhares e gestos. Esse estilo reforça a carga emocional da narrativa e permite que o espectador interprete sentimentos sem necessidade de explicações diretas. Essa abordagem é especialmente eficaz em cenas de perda, amor e conflito interno. Em relação ao roteiro, o filme é baseado em uma novela escrita por Jim Harrison. A adaptação cinematográfica foi feita por Susan Shilliday e William D. Whitliff, que foram responsáveis por transformar o texto literário em um roteiro adequado para o cinema. O processo de adaptação envolveu mudanças estruturais importantes, já que a linguagem literária e a linguagem cinematográfica possuem diferenças significativas. O objetivo dos roteiristas foi preservar a essência emocional da obra original enquanto criavam uma narrativa visualmente impactante. Jim Harrison, como autor da história original, construiu uma narrativa profundamente poética e introspectiva. Sua obra literária explora temas como natureza, perda, masculinidade e destino. A versão cinematográfica mantém muitos desses elementos centrais, especialmente a relação entre os personagens e o ambiente natural. No entanto, o filme expande e reorganiza alguns aspectos da história para torná-la mais adequada ao formato audiovisual. Susan Shilliday e William D. Whitliff tiveram o desafio de condensar uma narrativa complexa em uma estrutura cinematográfica clara. Eles precisaram selecionar quais eventos seriam mostrados diretamente na tela e quais seriam sugeridos ou resumidos. Esse tipo de adaptação exige decisões difíceis, já que nem todos os elementos do livro podem ser incluídos em um filme com duração limitada. Ainda assim, o roteiro consegue preservar o núcleo emocional da história. O roteiro é estruturado de forma cronológica, acompanhando a vida da família Ludlow ao longo de várias décadas. Essa escolha permite que o público observe o crescimento e a transformação dos personagens de maneira contínua. A narrativa começa com a formação da família, passa pela juventude dos irmãos, atravessa a guerra e se estende até a maturidade. Essa estrutura linear ajuda a manter a clareza da história, mesmo com sua extensão temporal. Um dos elementos mais importantes do roteiro é a construção do conflito entre os irmãos. Tristan, Alfred e Samuel representam diferentes visões de mundo.
e o roteiro utiliza essas diferenças para criar tensão dramática constante. Samuel é o mais idealista, Alfred é o mais racional e Tristan é o mais impulsivo e emocional. Essa dinâmica é central para o desenvolvimento da história e está presente em praticamente todas as decisões narrativas. O roteiro também dá grande importância ao personagem de Susana. Ela funciona como um ponto de ligação emocional entre os irmãos e desempenha papel fundamental no desenvolvimento dos conflitos amorosos. Sua presença adiciona complexidade à narrativa, pois seus sentimentos mudam ao longo do tempo e influenciam diretamente o destino dos personagens masculinos. Os roteiristas trabalham cuidadosamente sua evolução emocional, mostrando suas transformações ao longo dos anos. Outro aspecto relevante do roteiro é a forma como ele trata a guerra. Em vez de focar apenas na ação militar, o filme utiliza a guerra como um elemento transformador na vida dos personagens. A Primeira Guerra Mundial é apresentada como um ponto de ruptura emocional, que altera permanentemente a trajetória da família. O roteiro utiliza esse evento histórico como catalisador para mudanças profundas na narrativa. Os roteiristas também utilizam diálogos relativamente simples, mas carregados de significado emocional. Em vez de explicações excessivas, o roteiro prefere deixar que as ações e consequências falem por si mesmas. Isso contribui para o tom contemplativo do filme e permite que o público interprete as emoções dos personagens de forma mais subjetiva. Outro ponto importante do roteiro é o uso do destino como tema central. Muitas situações na história parecem inevitáveis, como se os personagens estivessem presos a forças maiores do que suas próprias escolhas. Essa ideia é reforçada ao longo de toda a narrativa e ajuda a criar uma sensação de tragédia inevitável. O roteiro explora essa temática de forma consistente, sem oferecer respostas definitivas. A colaboração entre diretor e roteiristas é essencial para o resultado final do filme. Edward Zwick utiliza o roteiro como base, mas adiciona a sua própria visão estética e emocional. Ele transforma as palavras em imagens e emoções visuais. Enquanto o roteiro fornece a estrutura narrativa, a direção dá vida a essa estrutura através de escolhas visuais, ritmo e interpretação dos atores. Essa combinação entre roteiro e direção resulta em um filme que equilibra literatura e cinema de forma eficaz. A profundidade emocional da história original é preservada, enquanto a linguagem cinematográfica amplia seu impacto. O resultado é uma obra que funciona tanto como drama familiar quanto como épico visual. Em conclusão, o trabalho do diretor Edward Zwick e dos roteiristas Susan Shilliday e William Day Whitliff é fundamental para o sucesso de Legends of the Fall. A direção oferece uma visão visual grandiosa e emocionalmente intensa, enquanto o roteiro fornece uma estrutura narrativa sólida e rica em temas universais. Juntos, eles transformam uma história literária em uma experiência cinematográfica profunda, emocional e visualmente marcante. Essa colaboração é uma das principais razões pelas quais o filme continua sendo lembrado como uma das grandes obras dramáticas do cinema dos anos 1990. A trilha sonora de Legends of the Fall é um dos elementos mais marcantes e emocionalmente poderosos do filme. Muitas vezes, quando as pessoas lembram dessa obra, não recordam apenas das paisagens ou da história, mas também da música intensa, melancólica e profundamente emotiva que acompanha cada fase da narrativa. O responsável por essa identidade musical é o compositor James Horner, um dos nomes mais importantes da música cinematográfica de Hollywood. O seu trabalho no filme não apenas complementa a história, mas também ajuda a definir o tom emocional de toda a experiência. James Horner era conhecido por sua habilidade em criar trilhas sonoras grandiosas e ao mesmo tempo intimamente emocionais. Ao longo de sua carreira, ele trabalhou em diversos filmes que exigiam sensibilidade dramática e força orquestral. Em Legends of the Fall, ele alcança um dos pontos mais altos de sua carreira, criando uma música que combina elementos da música clássica, melodias celtas e temas românticos que refletem perfeitamente o espírito da narrativa. Sua abordagem não é apenas técnica, mas profundamente emocional,
quase como se cada nota musical fosse pensada para expressar sentimentos que os personagens não conseguem dizer em palavras. A trilha sonora do filme é construída em torno de temas principais, que representam os personagens e suas emoções. Esses temas se repetem ao longo da história, variando de intensidade conforme os acontecimentos. Essa técnica, conhecida como leitmotiv, ajuda a criar uma ligação emocional entre público e os personagens. Cada vez que um tema musical aparece, ele traz consigo memórias e sentimentos associados a momentos anteriores da narrativa, reforçando a continuidade emocional do filme. Um dos elementos mais importantes da música é o tema principal, que é frequentemente associado à sensação de liberdade, natureza e destino. Esse tema aparece em várias versões ao longo do filme, desde versões suaves e delicadas até interpretações mais intensas e dramáticas. Ele representa a essência da história, especialmente a vida de Tristan, que é profundamente conectada à natureza e à ideia de viver fora das regras sociais convencionais. A música ajuda a expressar esse espírito livre de forma muito mais poderosa do que qualquer diálogo poderia fazer. James Horner utiliza uma orquestra completa para construir a atmosfera sonora do filme. Instrumentos de cordas, como violinos e violoncelos, desempenham um papel central na trilha sonora. Eles são responsáveis por transmitir a emoção mais profunda das cenas, especialmente aquelas relacionadas ao amor, à perda e à saudade. As cordas criam uma sensação de continuidade emocional, como se estivessem sempre acompanhando os personagens em suas jornadas pessoais.